A influenciadora Deolane Bezerra passou por audiência de custódia hoje e continua presa. Ela teve a prisão preventiva revogada ontem, depois de descumprir medidas cautelares ao falar com a imprensa e postar fotos nas redes sociais. A empresária e advogada foi presa em Recife numa operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Desta vez, ela foi levada para o presídio de Ibuíque, no agreste pernambucano, que fica a 280 quilômetros da capital. O que pode acontecer a partir de agora? Quais são os próximos passos? Quem chega para explicar para a gente é a advogada e professora de Direito, a Lilian Casola. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão mais uma vez. A gente pode dizer o seguinte, ela descumpriu algumas medidas judiciais, né? Agora, ela pode ter direito de novo a uma prisão domiciliar? Como que é esse processo? O que diz a lei brasileira? Olá, Kelly. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui no Conexão Record News. Bom, o caso da influenciadora Deolane envolve a aplicação de algumas medidas de prisão cautelar previstas no nosso Código de Processo Penal. O que acontece? A regra no direito brasileiro é a liberdade, que inclusive é direito fundamental, previsto no artigo 5º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, a exceção é a prisão, né? Então, quando alguém... o nosso Código de Processo Penal prevê algumas hipóteses de prisão, claro, a prisão por cumprimento de pena, quando alguém é julgado e condenado, a partir de um processo penal que atenda aos requisitos do devido processo legal, ou, em hipóteses excepcionais, atendidos os estritos requisitos da lei processual penal. Algumas dessas hipóteses são a prisão preventiva, que foi a primeira modalidade de prisão determinada para a Deolane Bezerra na semana passada, no dia 4, na última quarta-feira. A prisão preventiva está prevista no nosso Código de Processo Penal a partir do artigo 311 e é determinada pela autoridade judiciária a requisição do Ministério Público, né, a partir de requisição do Ministério Público ou de representação da própria autoridade policial que conduz as investigações, é determinada pela autoridade judiciária, sempre de forma fundamentada, quando a investigação penal está sob risco ou para manter a ordem pública, e esse tipo de prisão pode ser concedida, pode ser determinada em qualquer fase da investigação ou mesmo do processo penal. E foi o que aconteceu com a Deolane Bezerra na semana passada, foi determinada a prisão preventiva. Na sequência, sua defesa mobilizou uma nova ação, né, que é uma ação de cunho constitucional também chamada habeas corpus, e a partir desse habeas corpus apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o Tribunal de Justiça concedeu a ordem solicitada pela defesa, determinando a substituição da prisão preventiva por uma prisão domiciliar. E essa decisão se sustentou no artigo 318 do Código de Processo Penal, que justamente prevê a prisão domiciliar e as suas condições. E um dos elementos, né, do nosso direito que sustentou essa decisão também, a decisão da 4ª Câmara Criminal desse Tribunal de Justiça, foi um precedente importante do STF, do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu as mães, conforme também previsto na norma, as mães de crianças menores de 12 anos, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Isso foi determinado para a Deolane e, a partir dessa decisão, também ficaram determinadas algumas medidas cautelares, que são medidas também previstas no Código de Processo Penal, diversas da prisão. Então, além da prisão, cumulativamente, ela ficou impedida de se comunicar com o público, né, de se comunicar nas redes sociais, de se comunicar com a imprensa e também precisaria, né, se submeter a um monitoramento eletrônico, né, por meio do uso da famosa tornozeleira. E aí foi esse descumprimento de decisão, naquele momento, né, da soltura dela, em que ela foi recebida por uma multidão de fãs. Nesse momento, ela acabou se manifestando e a justiça entendeu que era o caso de revogar a prisão. Portanto, foi decretada novamente uma prisão na modalidade preventiva. E aí fica a dúvida, ela pode voltar à condição de prisão domiciliar? Ela tem esse direito ainda resguardado pela lei?
Vejam, as condições da lei não se modificaram. O que o direito objetivo previa segue prevendo. No entanto, houve o descumprimento da decisão que já havia concedido esse tipo de benefício, vamos assim chamar, né, para a Deolane. Nesse caso, eu vejo, né, entendo que nesse momento é difícil que ela retorne à condição da prisão domiciliar. Caberia falarmos em um recurso, né, previsto na norma, que é um recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, que a defesa dela já anunciou que tem interesse de mover, né? É preciso ficar atento às condições formais, né, de movimentação desse recurso, né, dentro do processo penal, mas nesse momento entendo que de parte do Tribunal de Justiça do Estado, a decisão vai ser mantida e a Deolane provavelmente vai ficar mantida em prisão preventiva. Mais um último acréscimo, Kelly. A prisão preventiva ela é uma modalidade que não tem prazo de duração, limite, né? Vai se estender até dia tal. Ela pode durar 90 dias e a cada 90 dias precisa ser revista pela autoridade judiciária que determinou. Então, dentro de 90 dias, essa prisão será reavaliada em seus termos de legalidade, necessidade e adequação pela autoridade judiciária, podendo haver manutenção por um novo período de 90 dias ou não, né? São momentos aí, oportunidades para a justiça rever. Eu sempre falo que eu gosto muito do Conexão porque a gente aprende demais, tá vendo? Nada como aprender direito diretamente com uma professora. Muito obrigada, viu, doutora, pela análise, pela explicação. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigada a você, Kelly, pela oportunidade. Estarei sempre às ordens.